Olá pessoal, vamos aqui à nossa segunda aula, onde nós vamos compreender alguns termos, alguns conceitos. Eu vou dar uma visão geral, assim, do que a gente tem que compreender de questões teóricas. E depois, nas próximas aulas, eu vou, digamos assim, detalhando, falando mais minuciosamente sobre cada conceito aqui. Então vamos pensar assim. Sempre que a gente pensar em música, a gente tem que pensar, no caso de música tonal, que representa todas as músicas populares em geral, tonal barra modal aí, que a gente tem um centro, um acorde central, um acorde principal. E dentro disso a gente pode dizer que tem até uma hierarquia entre os acordes, tá? Então quando alguém fala, por exemplo, a tonalidade é dó maior, ou aqueles músicos populares mais habilidosos no sentido de ouvido, eles vão saber o tom da música, e às vezes um cantor vai virar para um músico e falar, toca em Fá maior, e a partir daquele pequeno detalhe ali, pequeno indicação, a música ele vai saber para onde que ele tem que ir, Claro que existem muitas variáveis aí para chegar nesse nível, mas existe uma teoria por trás que facilita algumas questões. Então vamos pensar assim, se o músico ele compreende que as músicas têm uma tonalidade, tem um centro ali, a partir daquele ali ele vai começar a pensar em outras questões. Tá? Então vamos pensar assim, vamos pensar que a gente tem uma música hipotética aqui, ela está em Dó maior. Dó maior. Então, a partir desse Dó maior, já de imediato, a pessoa que tem um conhecimento teórico sobre harmonia, ela já vai desenvolver alguns acordes, vai pensar aqui, já vai assimilar, fazer uma analogia com alguns acordes. E eu vou depois explicar qual que é a relação disso tudo, num contexto geral, depois mais específico. Então tá, na hora que falou Dó maior, o músico ele vai pensar, bem, se está em Dó maior, eu sei que tem o Dó maior, eu vou colocar em cifra aqui, porque a gente está falando de acorde, tá? Aqui eu tenho um Ré menor, eu tenho um Mi menor, eu tenho um Fá maior, um Sol, um Lá menor e um Si diminuto, tá? No caso aqui a gente está pensando tudo em tríades. Então, esse é o primeiro, digamos assim, a primeira coisa que vem à mente de um músico, tá? Que tem essa prática, tá? Então, para o compositor ele tem que saber que isso é o quê? É um conjunto de acordes que são possíveis para o dito Dó maior. Mas por quê, como é que a gente chegou nisso, Como é que a gente chegou a compreender que isso tudo faz parte de um Dó maior? Então vamos lá. Quando a gente olha, esse aqui vamos pensar, a gente está pensando no macro, aqui no médio, então a gente pegou esse macro e subdividiu ele em alguns, e agora a gente vai subdividir mais uma vez esses acordes, tá? Então vamos pensar aqui que o Dó, ele é formado por Dó, Mi e Sol. Então quando o violão toca um Dó, essas notas, agora vamos pensar assim, isso é o acorde que eu falei na outra aula, isso aqui são as notas. Então as notas do Dó são Dó, Mi e Sol. Então Dó maior é formado por Dó, Mi, Sol. Quando eu penso no Ré, eu tenho Ré, Fá, Ré menor no caso, e Lá. Quando eu penso no Mi, eu tenho Mi, Sol, Si. Quando eu penso no Fá, eu tenho Fá, Lá, Dó. Quando eu penso no Sol, eu tenho Sol, Si e Ré. Quando eu penso no Lá, eu tenho Lá, Dó, Mi. Quando eu penso no Si, eu tenho Si, diminuto, tá? Ré e Fá. Então essas são o quê? Essas são as notas, todas elas aqui são as notas desses acordes. Então vamos pensar assim, quando eu toco uma música em Dó maior e eu toco alguns desses acordes, alguma combinação de 3 ou 4 ou 2, que seja, eu estou tocando algumas dessas notas dentro desses acordes. Então quando eu toco o Ré menor, eu tenho Ré, Fá, Lá. Então Ré menor, ou seja, a pessoa vai estar ouvindo essas três notas dentro desse acorde, que isso forma um Ré menor. Tá, beleza. Então a gente tem um campo harmônico,
aqui, que seria isso aqui, né? Ou seja, um conjunto de notas que pertence a uma dita tonalidade. Bem, por que a gente chama isso de tonalidade de Dó maior? Porque se a gente olhar as notas individuais de cada acorde, né, que estão aqui, eu vou gerar uma escala. Tá? Então a escala, entre aspas, aí, ela é quase como o esqueleto, né, os ossos aí do nosso campo harmônico. Então se eu olhar aqui, ó, todas as notas que eu estou vendo aqui, ó, elas são naturais, ou seja, não tem sustenido nem bemol, correto? Então, por exemplo, Dó, eu tenho Ré, eu tenho Mi, eu tenho Fá, tenho Sol, tenho Lá, tenho Si. Eu não tenho nenhuma outra nota sustenida ou bemol, correto? Então, quando eu faço isso, agora, ó, eu vou pegar aqui o caminho inverso agora. Então, eu vou pegar aquelas notas sem repetição, tá? Então, eu vou pegar as mesmas notas que eu acabei de falar, sem repetir nenhuma. Eu vou ter isso aqui, ó. Então, eu tenho essas notas aqui. Essas notas aqui, a gente conhece, né, como uma escala maior de Dó. Então, o que seria a escala maior de Dó? Seria a junção dessas notas naturais, ou seja, sem sustenido, sem bemol. Então, eu tenho 7 notas aqui na sequência, sem sustenido e sem bemol. Como que aqueles acordes saíram? Quando eu vou formar um acorde, né, na próxima aula eu vou falar mais detalhadamente em acorde, eu vou pegar 3 notas dessa. Então vamos pensar no Dó, Dó, Mi e Sol. Peguei 3 aqui e formei um acorde, que é o Dó maior aqui. Depois eu vou pegar mais 3, Ré, Fá e Lá. Tá? Só por um exemplo, tá? Não se atentem muito ao porquê, como que está funcionando. Só para vocês entenderem a relação. Fá e Lá. Se eu pegar o Mi, Mi, Sol, Si. Veja que eu estou pegando as notas pulando, né? Então a gente chama isso de intervalo de terça. Mi, Sol, Si. Fá, pulo uma Lá, Dó. Lá, Dó. E assim por diante. Eu vou chegar no mesmo resultado que eu tive. Vou só colocar aqui só para completar, né? Sol, Si, Ré. Lá, Dó, Mi, Si, Ré, Fá. Então, se eu faço esse caminho inverso aqui, eu vou ter aqui um Dó maior, um Ré menor, um Mi menor, um Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si diminuto. Então, aqui é para vocês entenderem a relação entre escala, nota, acorde, né? Escala, acorde e campo harmônico. Então, a escala está aqui, os acordes, né, são formados por notas de junção, a nossa harmonia, que gera nos acordes aqui embaixo, né? A gente junta notas, vira acorde, e quando a gente junta acorde, vira o que a gente chama de campo harmônico. Que é o quê? Que é o que quando a gente vai para uma música, a gente vai analisar depois algumas músicas, vocês vão ver que ali tá os campos harmônicos, ali todos ali, ok? Então na próxima aula agora a gente vai entender, vai detalhar mais sobre os acordes, tá? Então até a próxima aula aí.